Boa noite. Boa noite. Entendeu a piadinha? Alô, cara. Bundinha. Hoje estaremos falando sobre o som. Para compreendermos melhor sobre o som mesmo, sem mais delongas, é com você, Lucas Pasta. Bundinha, Samuel. A área da física que estuda o som é chamada de acústica. Para entendê-la melhor, precisamos relembrar alguns conceitos. Onda é a variação periódica de uma grandeza física. Uma onda é composta por crista, pontos de maior intensidade, o topo da onda; vale, pontos de menor intensidade da onda; nível médio, pontos entre as cristas e os vales. A distância entre a crista ou vale e o nível médio é chamada de amplitude. Já a distância entre duas cristas consecutivas ou dois vales consecutivos é chamada de comprimento de onda. Eu não entendi o que ele falou. O tempo que uma oscilação leva para se repetir é chamado de período. Medido em segundos, a frequência significa quantas vezes uma oscilação se repete por unidade de tempo medida em hertz. O som é uma onda mecânica que possui intensidade. Hoje estaremos falando com o especialista nesse assunto. Bundinha, Alfinete Neves. Bundinha, Samuel. As frequências audíveis pelo ouvido humano ficam entre 16 Hz e mais ou menos 20 mil Hz. Dentro dessa faixa encontra-se a voz humana, instrumentos musicais, alto-falantes e etc. Abaixo de 16 Hz sempre temos os infrassons, produzidos por vibrações de águas em grandes reservatórios, batidas do coração e etc. Acima de 20 Hz estão os ultrassons, emitidos por alguns animais, insetos, aparelhos médicos, aparelhos industriais, entre outros. Os dispositivos que produzem ondas sonoras são chamados de fontes sonoras. Entre os que mais se destacam estão aqueles compostos por cordas vibrantes como do violão, piano, cordas vocais, tubos sonoros como órgão, flauta e clarineta, membranas de placas vibrantes, tal como o tambor. Caracterizamos os sons a partir de sua intensidade, altura ou timbre. A intensidade está ligada à quantidade de energia transportada pelo som. A altura está relacionada com a frequência do som. Assim distinguimos os sons mais altos com maior frequência, que são os mais agudos, e os mais baixos como os menores, que são mais graves. As notas musicais agrupam diferentes frequências sonoras produzidas por um instrumento. E o timbre permite diferenciar diferentes fontes sonoras. Por exemplo, é fácil perceber que o som de uma guitarra e de uma flauta são completamente diferentes. Isso é uma lógica, né? E a velocidade do som no ar é de 340 metros por segundo. Que bom! Será que vocês conseguem entender? Mas enfim, obrigado pela oportunidade de poder estar explicando. É isso aí, Corinthians, é nóis, Rafa! Entendemos como uma onda que precisa de meios materiais, como o ar, o solo, para se propagar. Mas, após os comerciais, vamos saber como que se propaga o som. Voltamos aos comerciais. Agora vamos falar sobre a propagação do som. As ondas sonoras se propagam no ar e em outros meios materiais. Elas não se propagam no vácuo, já que transmite através de vibrações moleculares e as moléculas estão sempre juntas, os que no vácuo não acontecem. O som se propaga mais rápido nos solos do que no líquido, mais rápido do que nos gases. Novamente, porque as moléculas no sólido estão mais juntas do que nos líquidos e daí em diante. Em líquidos e gases, a velocidade do som também pode variar com a temperatura. Só que surgiram algumas dúvidas. Para respondê-las, está aqui Tiago Baralho. O som se propaga em diferentes direções, alcançando sempre a mesma distância, Tiago Baralho? A sua resposta para essa pergunta, lógico, vem de um dos fenômenos sonoros, a difração, que ocorre quando uma onda sonora transpõe obstáculos.
Esses obstáculos enfraquecem as ondas sonoras, fazendo com que elas não percorram as mesmas distâncias em diferentes direções. Entendeu? Entendi. Agora, qual é a função do tímpano nesse sistema auditivo? A função do tímpano é de converter as vibrações das ondas sonoras em impulsos que passam para o resto dos sistemas auditivos com o objetivo de reproduzir o som como ele é, certo? E esse foi mais um Jornal Escolar, explicando sobre o som e suas propriedades físicas. Boa noite. Isso é tudo, pessoal.